Seja muito bem-vindo ao curso de Formação Política para Mulheres. Meu nome é Cristiane de Holanda, sou diretora do Observatório Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins e coordenadora estadual da Coalizão Nacional de Mulheres. Este é um curso em parceria do Observatório com a Coalizão para que mais mulheres possam ter visibilidade, informação, acesso para que possam se candidatar, se tornar candidatas, conhecer melhor como comanda a nossa vida política. E no dia de hoje nós temos uma convidada maravilhosa que tem uma vasta experiência sobre esse assunto, que é a doutora Edsandra Barbosa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olá, Cristiane, como vai? Eu agradeço imensamente esse convite, a oportunidade de estar falando para mulheres sobre esse tema, que é um tema com o qual eu tenho muita afeição, eu tenho muita afeição por esse tema, trabalho com isso. E gostaria de poder contribuir um pouquinho aqui do meu conhecimento na vida prática durante os anos como juíza eleitoral e, e passar algum dos ensinamentos sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Filiação, convenção partidária, convenções. Quero iniciar, então, fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, estou usando óculos de grau pretos, cabelos cacheados, soltos, uso uma camisa preta. Ao meu fundo tem uma parede cinza e uma cortina de cor branca. Eu sou uma mulher negra de cabelos presos no formato de coque, brincos e colares de pérola, usando uma camiseta lilás e atrás de mim tem uma parede branca e 2 quadros em preto e amarelo. Doutora Edsandra, como a senhora se apresentaria? Como vai essa experiência vasta? Professora Cristiane, eu assumi a magistratura há 16 anos. E durante esses 16 anos, durante quase todo esse tempo, eu atuei como juíza eleitoral. Então, tive a oportunidade de presidir várias eleições municipais, eleições gerais, e acompanhar durante esse período todo as dificuldades, porque ali no cartório eleitoral, a gente tem acesso aos candidatos, aos eleitores, então ver as dificuldades, quais são as principais dúvidas que se tem. Recentemente, desde 2021, eu saí da jurisdição eleitoral de primeiro grau e fui convidada para integrar o TRE do Tocantins como juíza membro substituta na classe dos juízes. E lá coordeno atualmente o programa permanente, um dos 4 programas permanentes do TRE, que é o Programa de Inclusão Política da Mulher, mais democracia. Então, com esse programa, nós temos rodado todo o estado do Tocantins, as diversas zonas eleitorais, levando exatamente essa formação, informação e formação para as mulheres sobre direitos, sobre deveres, sobre como participar da vida política. E o principal objetivo é tentar tirar das mulheres o receio de ingressar na política, porque nós ainda temos uma participação muito pequena e eu acredito que muito disso se deve a essa falta de informação. Então, por isso, cursos como este são tão bem-vindos nesse momento atual, e essa proposta que me foi passada aqui de usar uma linguagem mais simples, eu acho maravilhosa, porque, de fato, nós precisamos atingir aquelas mulheres que realmente necessitam de informações, e essas precisam realmente de uma linguagem mais simples, de uma linguagem mais próxima a elas. E eu posso até acrescentar que a minha experiência no eleitoral, ela se iniciou desde a primeira vez que eu votei, aos 16 anos de idade. Desde então, eu participei das eleições como mesária, como presidente de mesa, em todas as eleições. Então, eu posso dizer que atuei praticamente em todas as eleições que tiveram desde os meus 16 anos de idade, ora como mesária, presidente de mesa, depois como juíza eleitoral, e agora na segunda instância da Justiça Eleitoral do Tocantins. E essa percepção que a senhora traz, além da trajetória, é uma percepção do exercício da cidadania dentro do sistema democrático, né? Então, quando a senhora lembra da primeira vez que a senhora votou,
que a senhora participou dessa esfera das eleições. Isso é muito importante, porque nosso primeiro tema, quando a gente debateu a questão da democracia, dos direitos políticos, do exercício da cidadania, às vezes é muito comum a pessoa pensar que somente quando ela exerce o voto ela está exercendo o seu direito político. E a gente tem nos direitos políticos uma dimensão ativa, uma dimensão passiva, para que a gente possa entender o caminhar dessa trajetória. E todos eles fazem parte dos nossos direitos de cidadania. Então, ser cidadão é ter uma participação ativa na sua sociedade, seja a partir do seu bairro ou em alçadas de voo mais nacionais, estaduais ou internacionais, porque você faz a partir do seu lugar, da sua cidadania. Então, como é que a senhora poderia começar essa conversa para falar dessa dimensão dos direitos políticos e a forma como eles são exercidos, para a gente poder pensar na filiação, por exemplo? É interessante relembrar que o exercício dos direitos políticos não é só o votar e ser votado, né? Como bem destacado pela professora, mas fazer com que esse movimento político aconteça, exercendo os cargos eletivos, cargos públicos ou outras formas de cidadania. Eu incluo até, me lembrando da minha primeira vez que votei e fui trabalhar numa sessão eleitoral que ficava numa fazenda. Então, tudo aquilo que englobava ali, a meu ver, era o exercício de cidadania. As pessoas que faziam frito de carne seca com farinha para levar para a gente lá na hora do almoço, estavam exercendo a cidadania, porque estavam ajudando aquele processo todo. As pessoas que nos hospedaram na fazenda também estavam exercendo a cidadania, exercendo os direitos políticos, ajudando com que aquela máquina toda funcionasse. E é muito bonito, é muito interessante participar efetivamente desse processo, do dia da eleição, de estar nesses lugares e ver a verdadeira festa da democracia. Eu senti falta nas últimas eleições, que já estava atuando no segundo grau, de estar presente naquele movimento ali de candidatos, das pessoas querendo saber. É uma festa muito bonita, realmente. Mas, de fato, para chegar até ali, para os candidatos chegarem até ali, há um longo caminho, né? Todo um processo que precisa ser seguido e que precisamos esclarecer, especialmente para as mulheres que nos assistem, como é que funciona. Como é que elas fazem para chegar até aquele momento da eleição em si e passar dali? Então, como é que uma mulher se torna uma candidata? Então, vamos lá. O primeiro passo é ter a coragem de decidir, de tomar essa iniciativa de ser candidata, né? De ocupar esse espaço. De ocupar esse espaço. E não vamos enganá-las, né, professora Cristiane? A missão é difícil, mas uma coisa é certa, desistir é possível. Jamais, porque é possível, e além de possível, é necessário. Nós precisamos disso. Então, realmente precisa de uma certa dose de coragem. Acho que isso nasce dentro da pessoa, até ela ter vontade de expressar, olha, eu quero ser candidata, comunicar isso à família, e aí a primeira conquista ali é conquistar o apoio dos familiares, porque é vital. A gente sabe que o envolvimento na política exige muito de não estar em casa, não estar com os familiares, precisa desse apoio em primeiro lugar. Uhum. Segundo lugar, a mulher precisa escolher um partido político. E como escolher esse partido político? Nós sabemos que os partidos políticos, eles representam ideologias, cada um tem sua ideologia, cada um tem seus temas mais afetos, mais específicos. Então, é importante que a mulher interessada em dar início a esse processo de se embrenhar nas eleições, que ela procure saber. Hoje, no Brasil, são 29 partidos políticos registrados no TSE. Então, é interessante que vejam pelo menos aqueles principais, mais conhecidos, que têm representação na região, qual é a ideologia, o que eles defendem, verificar se aquilo tem afinidade com a luta da mulher. Ela vai lutar pelo quê? E o que eu vou lutar tem a ver com a ideologia desse partido? Então, se tem, aí já deu liga, né? Então, vamos aí.
Escolhido o partido, aí vem a fase que é obrigatória, é necessária para todo candidato e toda candidata, que é a filiação partidária. Mas antes de entrar na filiação partidária, é necessário lembrar que existem algumas exigências previstas na Constituição para que qualquer pessoa seja candidato. A Constituição Federal ela é uma das principais normas eleitorais também, ao lado do Código Eleitoral, ao lado da lei dos partidos, a lei das eleições, a lei das inelegibilidades. E o artigo 14 da Constituição Federal, ela traça as condições de elegibilidade. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a mulher decidiu que quer ser candidata, escolheu o partido, então ela tem que observar os requisitos constitucionais, a nacionalidade brasileira, e aqui pode ser o brasileiro nato ou o brasileiro naturalizado, exceto quanto ao naturalizado para alguns cargos, como, por exemplo, presidente e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, não podem ser naturalizados. E alguns outros cargos que não são eletivos. Segundo, pleno exercício dos direitos políticos. Então, como a professora Cristiane já falou, já teve uma aula a respeito dos direitos políticos. O alistamento eleitoral tem que ser eleitora, tem que ter o seu título eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, ali no lugar onde ela pretende ser candidata, a filiação partidária e a idade mínima. Este ano nós vamos tratar de eleições municipais, então as idades mínimas são 21 anos para prefeito, vice-prefeito, 18 anos para vereador. Feito isso, observador, preencho todos esses requisitos, vamos lá. Agora vamos fazer a filiação partidária. Então, mas vamos recapitular um pouquinho para a gente explicar de uma forma mais detalhada. Vamos lá. O que seria essa questão do... como direi? O que é o alistamento eleitoral? O alistamento eleitoral, professora Cristiane e as demais que nos assistem, nada mais é do que fazer o seu título de eleitor. Você tem o alistamento eleitoral a partir do momento que você vai lá no cartório, faz seu título eleitoral. Esse é o alistamento eleitoral. E o que é domicílio eleitoral? Domicílio eleitoral, vamos lá. A pessoa, para ser candidata, ela precisa ter domicílio naquele local onde ela pretende se candidatar pelo menos 6 meses antes da eleição. Ela tem que morar no lugar? Não obrigatoriamente morar, professora Cristiane. Em regra, o domicílio eleitoral ele é um pouquinho diferente do domicílio civil, né? Não obrigatoriamente precisa morar naquele lugar. Quando se trata de domicílio eleitoral, nós temos aí uma vinculação diferente, uma chamada vinculação especial. Essa vinculação com o local não existe necessariamente que se more nesse local, mas você pode ter um vínculo afetivo com aquele local, um vínculo de trabalho, um vínculo político, um vínculo familiar. Digamos ali, por exemplo, eu moro em Palmas, minha família toda é de Tocantinópolis, então eu tenho um vínculo familiar com aquela cidade. Então, isso aí, em regra, poderia me possibilitar dizer que tem o domicílio eleitoral lá naquele local. A questão do domicílio eleitoral, ela causa muitos questionamentos, é um dos principais processos, vamos dizer assim, que nós temos quando começa a questão do registro das candidaturas, porque é muito questionado, mas a jurisprudência faz essa abertura maior no tocante ao domicílio eleitoral. Ok, muitíssimo obrigada. Eu acho que agora ficou mais claro e mais detalhado, porque essa questão do domicílio eleitoral, geralmente, ela é muito questionada, porque, Sim. Às vezes, o candidato tenta estabelecer um vínculo com aquele lugar, apesar de ter, parece que surgido do nada. Então, tem que ter um vínculo de alguma forma. Exatamente. Então, esse vínculo, inclusive, precisa ser comprovado, precisa ser descrito, como é que você se vincula ao seu domicílio eleitoral para você se tornar candidato. Sim, já cheguei a julgar processos relativos a esses questionamentos. Aliás, vários sempre têm nas eleições esse questionamento,
porque de repente aparece ali um candidato, mas esse candidato não mora aqui, esse candidato vem aqui só nas férias, tal, qual é o vínculo que se tem? Mas realmente existe essa possibilidade de uma abrangência maior do domicílio eleitoral. Ótimo. Então, agora vamos para a filiação. O que é filiação? Filiação partidária. O que é a filiação partidária? Bom, a candidata já escolheu ali qual é o partido que tem mais afinidade com ela. Então, ela procura a direção desse partido e lá ela preenche uma ficha, ela passa a ser filiada a esse partido. Requisito obrigatório, lembrem-se, para posterior registro de candidatura, vamos dizer assim. E para a filiação partidária, a primeira coisa, a primeira exigência da lei é que se esteja em dia com o exercício dos direitos políticos esteja em vigor, ou seja, acredito que já tenha sido falado em outra aula sobre esse Pode tema. reforçar. O que é o exercício? Quando é que se perde o exercício dos direitos políticos? O exercício dos direitos políticos são o exercício do direito da cidadania, o votar e ser votado, a possibilidade de exercer cargos públicos, cargos eletivos, tudo que se refere a direitos do cidadão. Quando que se perde esses direitos políticos? Perde-se, isso também é uma previsão constitucional, perde-se os direitos políticos quando você tem uma condenação criminal com trânsito em julgado, quando você perde a capacidade civil, quando você é condenado por improbidade administrativa. Em alguma dessas situações, você perde os direitos políticos, então não pode perder uma das condições de elegibilidade e não pode também se filiar a nenhum partido, porque a filiação partidária também é um exercício de direito político. Então, a candidata vai lá, faz aquela fala, mais ou menos, basicamente, dizer, eu comungo da mesma ideologia desse partido, então eu quero ser filiada desse partido para poder estar inteirada de todas as ações, poder participar do processo eletivo. Então, essa lista ela é mandada para a Justiça Eleitoral todos os anos, os partidos mandam essas listas dos filiados, e ela fica à disposição dos partidos eleitorais também. Por quê? Porque quando se trata de filiação partidária, nós temos aí a questão da infidelidade partidária, né? Que nada mais é do que a pessoa deixar de ser filiada sem justa causa ou mudar de partido sem justa causa, e isso é considerada grave pela legislação eleitoral e gera até a perda do mandato para aqueles que o exercem. Então, a informação da filiação, estar filiado a um partido, é uma informação pública. É uma informação pública, exatamente. Exatamente para possibilitar os partidos depois verificarem se realmente teve uma situação de desfiliação sem justa causa e questionar isso judicialmente. E essa informação, por ser pública, não só aos partidos políticos, mas para os próprios cidadãos acompanharem a vida pública daqueles que eles querem eleger, Exatamente. no sentido de que ele mudou de partido, mudou de ideologia, e isso foi uma forma de quê? De que tipo de conduta, de que tipo de processo? Porque em política nós temos uma divisão, não entrando em partidos específicos, mas a gente tem uma dimensão como se fosse um leque de cores e de possibilidades ideológicas dentro dos partidos. Então, quando a gente fala que existem partidos que são mais à direita, nós estamos nos referindo a partidos que acreditam em valores mais tradicionais, acreditam naquele status quo da sociedade, preferem manter esse status da sociedade do que fazer modificações. Então, se a gente tem uma sociedade totalmente equilibrada, ele quer manter o equilíbrio. Se a gente mora num país extremamente desigual, ele quer manter estatuído esse desigual. E aí a gente caminha para uma nuance e outras coisas de partidos de centro, que são aqueles que tentam equilibrar um tanto lá, um tanto cá, da esquerda e da direita, e partidos de esquerda, que são ditos partidos mais progressistas, no sentido de transformar situações dentro da sociedade, garantir direitos. Então, e esse espectro de direitos olhando para grupos específicos, valorizando diversidades, etc. Então, quando a gente olha para esse leque de partidos, quando a gente vai lá fazer a filiação partidária, quando a gente vai escolher um partido, preste bastante atenção
naquilo que está sendo veiculado como propósito, como o objetivo do partido, como a luta que aquele partido faz pela modificação social. Se você quer manter a sociedade como ela está, verifique se aquele partido congrega com isso. Se você quer que a sociedade se manifeste, se modifique, altere alguma coisa, verifique se o partido congrega com isso, para que aí você possa se filiar num partido que seja mais adequado a você, aquilo que você acredita, aquilo como você tem propósito para ser realizado na esfera pública, certo? Só para a gente poder pensar como é que eu escolho, o que eu tenho que observar, quais são os propósitos, quais são as propostas ideológicas dos partidos. E aí, lembrem-se, todos os partidos têm propostas ideológicas. Excelente, professora Cristiane, é isso mesmo. E quando esse partido ele muda substancialmente ou há um desvio reiterado dessa ideologia do programa partidário, ou ocorre dentro do partido uma grave discriminação política e pessoal, essas duas situações elas são consideradas justa causa para a desfiliação. Então, nessas hipóteses, a pessoa que se desfilia do partido, achando que, por acreditar que ele não mais segue a ideologia que deu ensejo à filiação, ela pode fazer isso sem a punição da perda do cargo. Por que perda do cargo? Porque o cargo eletivo, ele não entende-se que ele não é do candidato, ele é do partido. Então, a partir do momento em que você deixa o partido sem justa causa, você perde o cargo. Mas existe aí uma ressalva quando se trata de fidelidade partidária. A pessoa tem um prazo específico na legislação em que a pessoa pode mudar de partido sem sofrer nenhuma punição e sem qualquer motivo. É um critério objetivo, é só durante aquele período ali, que são durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação. E esse prazo, o período de filiação nessas eleições, ela vai até o dia 6 de abril. São 6 meses antes das eleições. Como as eleições serão em 6 de outubro, as pessoas, então as mulheres aí fiquem atentas, aquelas que pretendem se candidatar e não são filiadas ainda, o prazo encerra-se em 6 de abril. Então, nos 30 dias que antecede a esse prazo, o candidato ou a candidata, ou, aliás, o exercente do mandato eletivo, ele pode se desfiliar sem nenhuma consequência, salvo engano, de 7 de março a 5 de abril, exatamente esse é o período de 30 dias neste ano. E tem alguma pessoa, pelo exercício da função ou pela condição da pessoa, que seja impedida de se filiar a partido político ou possa sofrer restrições e não, ou seja proibida de se filiar a algum partido político? O que ela poderia fazer? Existem aquelas pessoas que não estão no exercício do poder político, elas não podem se filiar a partido. É a exigência principal, é que ela esteja no exercício do poder político. Então, não pode ser uma pessoa que tenha uma condenação por improbidade, não pode ser uma pessoa que tenha uma condenação criminal transitada em julgado, não pode ser uma pessoa que não tenha capacidade civil, que tenha perdido sua capacidade civil, ou que tenha se recusado a cumprir alguma obrigação que seja imposta a todos. Então, essa pessoa ela não pode ser filiada. E aqueles ocupantes de cargos ou funções públicas, que seja, por exemplo, a professora, policial, profissional da saúde, juiz, promotor, advogado, como é que fica isso? Eles podem se filiar a partidos, não podem, tem restrições? Juízes não podem, os demais podem, os demais exercentes de outros cargos, mas existem algumas restrições para a candidatura, né? Existe aí o que a gente chama de desincompatibilização para poder se candidatar. E essa desincompatibilização, ela busca exatamente impedir que o servidor, no uso do cargo, no uso da função do emprego público, utilize a administração em benefício próprio. Por isso que, antes de candidatar, ou em um período definido pela legislação eleitoral, precisa se afastar desse cargo, algumas vezes de forma definitiva, outras vezes é só uma suspensão ali daquele exercício do cargo.
Por exemplo, o prefeito, né, ele tem que se desvincular do cargo para disputar o governo do estado. Quem assume nesse caso é o vice. Se ele não se elege governador, ele não pode retornar à prefeitura. Então, aí houve uma desvinculação definitiva. Já para os servidores concursados, a desincompatibilização é uma espécie de licença, ele fica afastado durante o período eleitoral, recebe o salário normalmente, e caso não seja eleito, pode retornar ao cargo. Agora, tem uma exceção a isso: presidente da República, governadores, deputados federais e estaduais, senadores e prefeitos candidatos à reeleição podem concorrer sem necessidade de afastamento dos cargos, assim como também os vice-governador, vice-prefeito, vice-presidente, desde que não tenham substituído o titular nos 6 meses anteriores ao pleito. Então, assim, a legislação eleitoral ela é cheia de regras e de exceções, então tem que se ficar muito atentas, porque além das leis principais que regem as eleições, todo o processo eleitoral, todos os anos de eleições, o TSE lança resoluções, expede resoluções definindo as regras daquela eleição específica. Então, na verdade, até para os juízes eleitorais julgar, vamos dizer assim, é uma miscelânea de normas, você tem que, ora no Código Eleitoral, às vezes a mesma norma que está ali está também numa resolução, mas com uma especificidade, digamos, um prazo diferente, uma multa diferente. Então, é bastante complexa e vasta essa legislação, e tem que se ficar bastante atento para não incorrer em nenhum problema futuro. Sim, e no caso de ocupantes já de função pública, de cargo público, tem que tomar muito cuidado que vão concorrer a um próximo mandato, que no momento que estiverem no exercício do seu cargo, eles não podem fazer propaganda ou utilizar-se do cargo. Então, tem que ter um limite muito cuidadoso para que ele não faça propaganda e não confunda, enquanto ele está a trabalho, da função do mandato que ele já está exercendo, e quando ele está em campanha para sua reeleição. Muito bem lembrado, até porque o prazo para desincompatibilização do servidor público, no caso vamos falar da servidora pública, né? Ele é um prazo pequeno, ele é de 3 meses. Então, assim, realmente, em 3 meses antes das eleições, você já sabe que vai ser candidato, que vai fazer campanha, então tem que se ter bastante cautela, realmente, e não usar ali o seu local de trabalho para fazer a campanha, porque isso pode ser questionado e é questionado, acontecem muitos questionamentos a respeito na Justiça Eleitoral de primeiro grau. Diferente, os exercentes de mandato seletivo que se afastam, o prazo é diferente, aí já não é 3 meses, o prazo é de 6 meses, dependendo. Ok, tá bom, eu me filiei a um partido, eu, futura candidata, me filiei a um partido. O que vai acontecer agora? Como é que eu vou me tornar candidata, uma pré-candidata? Como é que é isso? Vamos lá, então. Filiados ao partido político são inúmeros, né? Mas existem aí no meio do caminho, não basta me filiar e já vou pedir, quando abrir o prazo, já vou fazer o registro da minha candidatura. Não funciona assim. Tem um procedimento aí no meio disso. Entre a filiação e o registro da candidatura, nós temos aí as convenções partidárias. E o que seriam essas convenções partidárias? As convenções partidárias, elas são reuniões entre os filiados do partido para a escolha dos candidatos, deliberação sobre coligações. Somente depois de escolhido em convenção é que a pessoa está apta a pedir o registro de sua candidatura. Inclusive, a ata da convenção contendo essa escolha é um dos documentos obrigatórios que devem acompanhar o pedido de registro de candidatura. E quando é que ocorrem essas convenções partidárias? As convenções elas ocorrem do dia 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Então, a partir daquele momento ali, feita a escolha, já pode iniciar o processo de pedido de registro de candidatura. Essa é
uma previsão da Lei das Eleições, Lei 9.504/97, artigo 8º, que fala sobre as convenções partidárias. Então, eu me filiei ao partido, disponibilizei meu nome para o presidente do partido, que eu tenho interesse, manifesto esse interesse, procuro apoio, né, dentro do partido, porque o que são as convenções? São vários debates e diálogos e negociações no sentido de quem nós iremos destacar de todos o rol de filiados que querem ser candidatos, que vão concorrer às próximas eleições. Então, esse é um processo de conversa, de muito diálogo entre o partido, no sentido de quem o partido vai colocar o nome para disputar algum mandato. Então, você, mulher que quer ser candidata, lembre-se de que é uma articulação, sempre vai ser necessária depois de você se filiar, você se disponibilizar, você se apresentar como uma possível candidatura. Por que a gente está falando que é uma possível candidatura? Porque só vão ser efetivamente candidatos aqueles que forem aprovados na convenção partidária. E aí o seu nome precisa constar na ata, como a doutora Edissandra falou, e essa ata é um dos documentos obrigatórios para o registro da sua candidatura. Muito bem. Exatamente isso, professora. Não basta a filiação, tem realmente que buscar o apoio dentro do partido político, porque é com base nesse apoio que seu nome vai ou não ser escolhido na convenção partidária. Exatamente. E tá, meu nome está na ata. Eu consegui o apoio do partido, me disponibilizei para a candidatura. Como é que eu vou lá e registro essa candidatura? O que eu preciso? E aí eu posso fazer isso sozinha, eu preciso do suporte do meu partido, eu preciso contratar pessoas que vão trabalhar comigo, ou eu posso simplesmente fazer isso tudo sozinha? Eu vou precisar de um advogado? Vou precisar de um contador? Vou precisar de quê para poder seguir adiante nesse registro da candidatura? Essa informação bastante importante. Nós já avançamos no processo, né? E aí chega o momento do registro da candidatura. Já temos ali a ata da convenção com o nome da candidata escolhido. E aí ela pode se perguntar exatamente o que a professora Cristiane está questionando aqui. Eu posso agora ir pegar essa ata sozinha, ir lá no cartório eleitoral e pedir, quero ser candidata, quero registrar minha candidatura. Não, a regra é que essa solicitação do registro de candidaturas, o que, aliás, é uma das fases mais importantes das eleições, porque é o momento em que se define realmente, na hora de julgar ali quem vai ser, quem não vai ser candidato. Então, quem faz isso são os partidos e as coligações que solicitam à Justiça Eleitoral o registro das pessoas que concorrerão aos cargos eletivos. Então, eu, candidata, aprovada na convenção, não posso fazer isso sozinha. Quem faz esse encaminhamento é o partido. Pode, em uma hipótese, quando eu fui lá aprovada na convenção e o partido ou a coligação leva ao cartório as solicitações de registro e me esqueceu, digamos assim, não colocou. Esqueceu, preste bastante atenção nisso, mulher. Não se deixe ser esquecida. Não, então, se o partido foi registrar os candidatos, esqueceu você, vai lá registrar sua candidatura. Exatamente isso. A legislação permite isso, que a candidata ou candidato que não foi incluído ali requeira o seu registro na Justiça Eleitoral. E tem um prazo, porque na Justiça Eleitoral, especialmente em anos de eleições, tem prazo para tudo e os prazos são bastante reduzidos. Então, esse prazo é de 48 horas após a publicação da lista dos candidatos, né? A coligação apresenta o pedido de registro dos candidatos, essa lista com os candidatos é publicada pela Justiça Eleitoral. Então, aquela mulher vê, não, meu nome não está aí, ela tem 48 horas para requerer o seu registro, pessoalmente, não por intermédio do partido ou coligação. Está vendo tanto que é importante acompanhar as notícias, não aguardar ser avisada ou aguardar ser notificada de algo? Esse acompanhamento ele é necessário. Então, após o registro das candidaturas, após a publicação, acompanhe se seu nome está lá. Sim. E não perca tempo indo no partido questionar, vai lá e registra. Depois você senta com o partido e conversa com todo mundo. Mas não perca seu prazo de registro da sua candidatura.
Exatamente. E aí, quando se trata da questão do registro de candidatura, professora Cristiane, é uma informação que eu considero interessante é que os partidos, quantos candidatos os partidos podem registrar? E Ó, pela legislação eleitoral, eles podem registrar até 100% do número de cadeiras em disputa mais um. Digamos, por exemplo, uma Câmara de Vereadores de uma cidade X tem 9 cadeiras em disputa. Então, o partido pode lançar 9 mais um, então seriam 10 candidatos. E sempre lembrando também que entre esses candidatos existe aquela questão aí do percentual mínimo de vagas reservadas para cada sexo. E aqui é importante fazer-se uma ressalva. O artigo 10 da Lei das Eleições fala o seguinte: que deverão ser preenchido um mínimo de 30% e o máximo de 70% das vagas para candidaturas de cada sexo. Então, essa questão aí do sexo, do uso dessa terminologia já foi questionado e o TSE definiu que, em simples palavras, que leia-se gênero onde está sexo, né? Então, para candidaturas de cada gênero. E aí, um erro que é bastante frequente das pessoas é acreditar que taxativamente 30% para mulheres e 70% para homens. Na verdade, não é isso que diz a lei. Você tem que ter 70 de um gênero, 30 de outro gênero. Pode ser 30 do gênero masculino e 70 do gênero feminino. A questão que se tem colocado na nossa mente, que é 30 de mulheres, é porque, em regra, é 30 de mulheres até hoje, que nós pretendemos mudar essa realidade, né, professora Cristiane, com esses cursos, que aumente essa participação. Pode ser o exatamente. contrário, pode ser 70 de mulheres e 30 de homens, né? Não é obrigatoriamente 30 de mulheres. Então, é importante que se faça essa ressalva. É só porque realmente nós ainda estamos engatinhando, nós mulheres, na participação na política. Por isso que se criou essa ideia de que os 30% é para mulheres. Sim, isso é meio que veiculado e repetido de uma forma errônea, e gera um senso comum de que somente 30%. Não, a gente Sim, precisa até completar a cota. Não, não é não, isso. Isso é importante que fique claro. Por quê? Porque tanto para candidatos cis, quanto para candidatos trans, porque a gente tem um leque de disposição de gênero que existe, que está na nossa sociedade, e a gente tem que dar visibilidade para isso. Então, quando a gente faz o registro das candidaturas, observe que a cota é 30-70 para gêneros. gênero. Uhum. Isso mesmo, para gênero. E aí, ainda se tratando do registro, tem que ser observado o prazo do registro. Esse prazo ele tem uma data fixa para término, é no dia 15 de agosto do ano que se realizam as eleições, o prazo final do registro. Mas a data do início ela não é fixa. Por quê? Porque ele tem início a partir do momento que o partido pode realizar a convenção partidária, que é 20 de julho. Então, no momento em que o partido realiza a convenção partidária, digamos que ele fez no primeiro dia, 20 de julho, já pode ir lá no cartório requerer o registro dos seus candidatos. Um deixou lá para o último dia, 5 de agosto, ele tem até o dia 15 de agosto para fazer. Todos os que fizerem a convenção de 20 de julho a 5 de agosto, eles têm até 15 de agosto para fazer o registro. Mas a partir do momento em que feita a convenção, já pode iniciar. Ok. Tem alguma observação sobre um cuidado ou naquilo que a senhora lida diuturnamente, problemas no registro da candidatura? Quais são os erros mais comuns que acontecem? E os questionamentos também do registro de candidatura, porque nesse momento os partidos ficam se autovigiando. Né? A sociedade poderia Uhum. fazer isso, o cidadão poderia fazer isso, mas os partidos ficam se vigiando se cumpriu ou não cumpriu a questão da cota de gênero, porque a gente poderia, inclusive, caminhar para uma paridade de gênero, mas a gente ainda não está nessa discussão.
Mas quais são os principais erros do registro de uma candidatura e quando um partido fiscaliza o registro de candidatura do outro, quais são os principais questionamentos que nós temos? Então, esse questionamento do pedido de registro de candidatura ele é feito por meio da impugnação ao registro da candidatura, que é previsto na Lei Complementar 64/90, a Lei das Inelegibilidades, que permite a qualquer partido, qualquer candidato ou Ministério Público questionar ou impugnar o pedido de registro de candidaturas. Também tem um prazo, esse prazo é de 5 dias, contado da publicação do pedido de registro do candidato. Então, para quem está nesse processo eleitoral, candidatos, o partido político, eles precisam ficar bastante atentos para os prazos e para as publicações que acontecem todos os dias, ou de decisões, ou do próprio pedido de registro de candidatura, da lista dos candidatos, para poder impugnar. Nessas impugnações, uma das questões muito frequentes é a questão da desincompatibilização, a questão da idade mínima, eu acho que eu nunca peguei. Não, a idade mínima, como é um critério muito objetivo, não tem muito questionamento. A desincompatibilização é a questão da cota de gênero é um ponto também bastante impugnado. Eu falo aqui que a questão da idade não é muito questionado, mas você tem que se observar um aspecto em relação a essa idade mínima, que eu falei, 21 anos para prefeito e vice-prefeito, e vice-prefeita e prefeita, 18 anos para vereador e vereadora. Quando é que se afere essa idade mínima? Tem uma diferença aí. A aferição dessa idade mínima, ela é feita no momento da posse. Exceto quando se trata daquela idade mínima de 18 anos. É feito no momento no pedido de registro de candidatura, até o final do prazo, ou seja, até 15 de agosto. Por exemplo, digamos que uma moça aí de 17 anos, ela queira se candidatar ao cargo de prefeita, de vereadora, vamos dizer assim. E ela completa os 18 anos, que é a idade mínima, no dia 16 de agosto. 16 de agosto já encerrou o prazo para o registro de candidaturas. Ela vai poder fazer esse registro, porque na data da posse ela já vai ter 18. Não, nessa hipótese ela não vai poder fazer esse registro, porque a idade de 18 anos tem que ser aferida até o prazo final do registro de candidaturas, ou seja, até 15 de agosto. A situação é diversa quando se trata, digamos, de uma moça que queira se candidatar a prefeita e tenha só 20 anos de idade. Para a prefeita, nós vimos que a idade mínima é 21 anos de idade. Isso. Ela fez ali o registro, o pedido de registro, ela completa os 21 anos também dia 16 de agosto. Ela vai poder, tá tudo ok com a idade dela? Sim, tá tudo ok. E por quê? Porque quando se trata de idades mínimas de 21, 30 e 35, que são as outras idades previstas na Constituição, o momento de aferir é no momento da posse. Então, se ela completou os 21, dia 16 de agosto, no momento da posse, ela já vai ter 21. Então, ela está apta, não tem problema nenhum com a questão. A idade mínima é para o exercício da função, para o exercício do mandato, né? Sim, exceto aí para o cargo de vereadora de 18 anos, que exige-se por algum critério do legislador que ela tenha essa idade até o último dia do prazo de registro, até 15 de agosto. Sim, e porque também na nossa legislação civil, 18 anos é onde se tem a maioridade civil. Exatamente. Pode exercer plenamente seus direitos civis. Exatamente. Exatamente. Tem essa distinção aí entre a questão do momento para aferir a idade. Bom, para adiantar, para a gente poder rememorar alguns assuntos. Para que serve mesmo um partido político? Eu posso me candidatar sem partido? De forma alguma, não no Brasil. O Brasil é um dos poucos países que não permite a chamada candidatura avulsa, essa candidatura que a pessoa
faz sem estar filiada a um partido político. E viu que a filiação partidária, nós vimos que a filiação partidária é um dos requisitos obrigatórios para a elegibilidade. Então, tem que estar afiliado obrigatoriamente a um partido político. A lei que rege os partidos políticos no Brasil é a chamada Lei dos Partidos Políticos, número 9.096 de 95, e no artigo 1º dela, ela conceitua o que são os partidos políticos e a finalidade deles, e diz o seguinte: o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado e tem como finalidade assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Essa questão da candidatura avulsa, ela não é, como é que se diz, aceita assim pacificamente, ela tem questionamento, já teve pessoa que tentou a candidatura avulsa sob o argumento de que o Pacto de São José da Costa Rica, ele permite que qualquer pessoa seja candidato e tenha o direito de votar, então com base nisso foi questionado, mas acabou não passando, então prevalece a impossibilidade de candidatura avulsa, prevalece a obrigatoriedade de filiação partidária para que a pessoa possa se candidatar. Bom, mas se eu, mulher, faço parte de uma associação, faço parte de um grupo ou de um coletivo de mulheres que pensamos de uma forma comum, conjunta, e eu escolha, junto com as minhas pares, fazer uma candidatura coletiva. Isso a gente percebe que é uma inovação que nós temos na realidade, pessoas que querem se candidatar coletivamente. Então, poderia ser um grupo de mulheres se candidatar? E aí, como é que seria isso? Todas têm que ser filiadas, porque, apesar de ser uma candidatura coletiva, uma pessoa que vai ocupar a cadeira. Como é que é só ela que precisa ser filiada, todas as demais? Porque isso é uma novidade. E a gente está vendo isso cada vez mais comum. Talvez a gente não tenha uma resposta definitiva, porque a gente ainda está observando o caminhar disso na sociedade. Mas como é que é? É uma tendência, né, professora Cristiane, as chamadas candidaturas coletivas. Esse é um modelo de candidatura que ele já existe desde 1994, mas ele ganhou mais impulso a partir das eleições, a partir de 2016. E desde então tem aumentado o número de grupos que tentam disputar vagas no legislativo no país. Exatamente nessa circunstância que foi bem descrita pela senhora. As pessoas têm uma ideologia em comum, e isso, especialmente grupos minoritários, vamos dizer assim, a senhora citou muito bem mulheres que têm o mesmo pensamento, que querem defender seus direitos, se unem para uma candidatura. Mas, assim como também foi citado pela senhora, professora Cristiane, não são todas elas em conjunto, na verdade, elas vão deliberar em conjunto, mas essa deliberação vai ser levada à votação por uma única. Existe uma titular dessa candidatura coletiva, que é quem vai votar, que é quem vai representar aquele coletivo ali, vamos dizer assim, oficialmente, né? Eles participam, o conjunto todo participa das sessões, das discussões plenárias, mas o voto válido é de uma só pessoa, só essa pessoa, que é o titular da candidatura, pode votar, vamos dizer assim, pode votar. Não há um limite para integrar essa candidatura, embora não haja esse limite, ressalto, o voto é contado como um só. E a partir de 2021, o TSE autorizou uma inovação em relação a essas candidaturas coletivas, que na urna conste o nome ali do titular e daquele coletivo ali que ele representa, que ele integra, porque antes não tinha nenhuma menção na urna, era só aparecer o nome do titular da candidatura coletiva. Então já avançamos um pouquinho. Esse tipo de candidatura, ela não tem previsão legal, ainda não tem. Pode ser que a gente sabe que a legislação ela avança, ela se modifica a partir dos fatos sociais, né? Então pode ser que posteriormente, futuramente,
exista uma regulamentação a respeito disso, mas por enquanto não. Mas existem, realmente tem ganhado fôlego, tem ganhado força as chamadas candidaturas coletivas. Porque aí, a partir disso, gera uma sucessão de questionamentos, né? Quem assume a responsabilidade pelo mandato? Quem pode ser responsabilizado por esse mandato? Essas decisões coletivas, elas realmente vão ser deliberadas? Ou isso funciona somente para a campanha e depois no exercício é o exercício de um? Então, tudo isso a gente precisa observar ainda muito bem. Então, assim, é uma inovação, é uma novidade. Então, que nós possamos observar o caminhar disso aqui na sociedade brasileira, para a gente ver que talvez seja uma ótima ideia para ser aplicada, para a gente poder pensar mais coletivamente. No tema 1, esse assunto chegou a ser debatido, e a minha reflexão, porque eu disse que não tenho opinião formada sobre esse assunto, definitiva, mas a ideia da candidatura coletiva, para mim, me parece um parlamento dentro do parlamento. Né? Mais ou menos isso mesmo. Um conjunto de pessoas deliberando dentro do gabinete que está dentro de um outro parlamento maior. Exato. Então, isso favorece diálogo, pelo menos isso, né? Favorece mais diálogo para a gente poder pegar decisões. E um desses questionamentos, de fato, esse tipo de candidatura dá ensejo a muitos questionamentos. E se o titular for afastado, quem é que assume o cargo? Vai assumir algum daqueles ali que integram o coletivo? E a resposta é não. Quem vai assumir é o suplente, que não faz parte do mandato coletivo. Vamos dizer assim, que aquela coletividade ali é uma ficção, né? Ela não tem uma existência jurídica real. E outra coisa, e se o titular, eu usei eu fiz a minha candidatura, a minha campanha com base nessa candidatura coletiva, mas eu ganhei e o candidato, digamos, a candidata, não quero mais, eu vou decidir por mim mesmo. O que acontece nessa hipótese? Também pode ser questionado ali. É difícil, porque não tem, como eu disse, legislação que disciplina nada a respeito, então é tudo uma novidade, vai ser tudo uma construção jurisprudencial ainda a respeito. Exatamente. É um mero acordo informal ali entre o grupo. Uma outra pergunta: o suplente não poderia ser um dos membros do coletivo? Não pode. Não pode ser um dos membros do coletivo. O suplente vai ser outra pessoa, porque até poderia, professora, bem lembrada, ele poderia integrar, e aí tudo bem, né? Poderia ser. Ficaria entre o conjunto, pelo menos, né? Sim, ali no conjunto. Como a senhora disse, são novidades, vão surgindo questões assim que ninguém nem pensou ainda. Como é que vai resolver? Então, e trazendo essa questão da discussão de gênero para o registro de candidaturas, passei por uma experiência muito estranha quando um representante de partido político, porque sou professora de Direito Constitucional também e Direito Internacional, me abordou para perguntar se eu conhecia alguma possibilidade de registro de candidatura para cumprimento de cota, ele pegar um candidato homem e registrar como uma candidata trans. Aí eu falei, como? Sim, esse foi o questionamento, tipo assim, quase uma consultoria gratuita, né? No sentido de, eu poderia fazer isso e a gente contabiliza como uma candidatura. Eu falei, senhor... Meu Deus! Haja vista a flexibilidade da legislação, muito cuidado, porque se você está transigindo, seu candidato tem uma orientação, tem um gênero, e agora o senhor, para cumprimento de cota, isso transparece muito mais fraude do que outra coisa. Mas eu gostaria muito de ver também esse político que historicamente se apresentou de uma forma, se apresentar de uma outra forma, e depois ele retorna para a forma antiga. Como é que ficaria essa questão? Então, muito cuidado, mulheres. Por que eu estou levantando esse questionamento? No sentido de só para cumprir uma regra, só para cumprir uma cota? Não, a legislação está aqui para avançar, para promover pessoas, para que essa representatividade ela seja muito mais real, concreta e efetiva. E a pluralidade social que existe esteja lá representada
no nosso parlamento, no nosso legislativo. Então, muito cuidado quando as senhoras também escutarem determinadas propostas estranhas de registro de candidatura ou de formalização, porque esteja lá como você é, como aquilo que te identifica, como aquilo que te apresenta e da forma como você se apresenta na sociedade. Então, nesses momentos de negociação política, várias situações acontecem. E aqui, essa formação política não é para só um debate teórico, mas também para a gente analisar as questões práticas que às vezes são ventiladas na sociedade e que a gente precisa observar bem, para também não ser responsabilizada por isso, por ter aceito alguma proposta de um partido. Já que você quer ser candidato, então a gente vai fazer assim. Verifique sempre, se aconselhe muito bem, procure o TRE, procure orientação, para que você possa seguir nesse universo da política de uma forma segura, não se comprometendo politicamente, civilmente, penalmente também, por alguma proposta que beire um questionamento fraude, né? gigantesco como esse, né? Abissal até, mas vamos lá. Se fosse uma convenção, se fosse uma convicção da pessoa e ela realmente se tivesse autoidentificação como pessoa trans, ok, mas essa pergunta foi feita como uma estratégia política para burla de cota. Realmente, no mínimo, como a senhora citou, estranha a situação. E quando se trata desse preenchimento da cota de gênero, a gente sabe das inúmeras tentativas de burlar isso, né? Mas o que precisa ficar muito claro, eu penso, para as mulheres, é que nós precisamos aumentar nossa participação no cenário político, porque nós vivemos numa democracia representativa. Os nossos representantes eleitos, eles têm que realmente representar a sociedade. E hoje nós temos um percentual muito maior de mulheres eleitoras e de mulheres como um todo no país. E, contrariamente a isso, nós não temos, o nosso percentual, acho que hoje chega a perto de 18% de representantes mulheres eleitas. Então, nós não estamos sendo, a nossa sociedade não está realmente sendo representada da forma como deveria no cenário político. Então, não é só por uma questão, entrar na política para mulheres não é só por uma questão de status, de poder, não, é para que a gente possa levar nossas reivindicações sob a nossa ótica. Porque senão as nossas vontades, as nossas reivindicações, elas vão ser analisadas pela ótica do homem, que nem sempre entende, compreende realmente, eu digo, as nossas dores, as dores das mulheres, as nossas necessidades. Então, precisamos ingressar na política para isso, em busca disso, em busca de melhorias para todas nós, e que ainda estamos muito já foi feito, há uma história de mulheres guerreiras aí por trás, mas ainda precisamos avançar muito. Essas mulheres que vieram antes, elas abriram portas, abriram caminho para que hoje a gente faça aqui esse discurso tentando instigar outras mulheres a ingressarem na política. E desse ponto de vista, doutora Edssandra, eu fico muito feliz que o TRE tem vários projetos e programas que vão incentivar como mais mulher na política, né, para a gente poder fomentar isso para essas mulheres e para também trazer uma consciência de que a gente não quer quando a gente fala da pauta para entrar no ambiente político, a gente não está falando da substituição de homens. Nós estamos falando de trabalho conjunto. Não, isso. Um trabalho conjunto que observe que hoje na sociedade brasileira ela é majoritariamente formada por mulheres. E as mulheres já ocupam postos de atividade política, de atividade pública, de exercício, pela própria conformação de suas famílias. São líderes das suas famílias, são cabeças da sua família, mas estão nesse lugar que ainda é privado. Ocupem outros lugares que são da esfera pública para auxiliar em políticas que nos acometem na esfera privada, inclusive. Mas se a mulher não se candidatar a ser uma legisladora, a se tornar uma vereadora, uma deputada, uma prefeita, uma presidente da República, como é que a gente vai observar que as questões e as pautas e as vontades e as necessidades e as dores, como muito bem disse a doutora Edssandra, vão ser ouvidas da forma melhor e mais adequada, porque nós entendemos como
esse universo das mulheres e as problemáticas que nós temos e os desafios que nós temos que lidar funciona. Então, nada melhor que você, que tem pleno conhecimento, autoridade nesse assunto, que você vivencia isso, se torne uma candidata e possa participar desse cenário político, auxiliando as demais mulheres que virão depois. A gente não trabalha e fala de política somente para a gente aqui agora. A gente traz essa contribuição para as próximas gerações, para as nossas filhas, para as nossas meninas, para as nossas netas, para que elas também tenham garantida essa oportunidade de estar nesses espaços de decisão, que é só ocupando esses espaços de decisão que a gente pode contribuir efetivamente. Não é no burburinho, mas ali, encabeçando o movimento. E se essa mulher, né, se sentir desamparada de alguma forma, procure movimentos de mulheres que apoiem outras mulheres. Aqui, esse curso é formado pela Coalizão Nacional de Mulheres, em parceria com o Observatório, não por acaso, porque a coalizão tem esse objetivo de promover mulheres, de dar suporte a mulheres e dar visibilidade a essas mulheres que querem ocupar outros espaços de decisão. Por quê? Nada mais justo que na nossa sociedade, nós que somos essa maioria, possamos ocupar esses espaços. E a doutora Edissandra também faz parte de um outro movimento, que é mais jurista, também faço parte, que é a BMCJ, né? Que é uma associação de mulheres em carreira jurídica, que também dá suporte, dá apoio e se manifesta e se mobiliza contra várias ações ou legislações ou propostas de lei que agridem mulheres, que restringem direitos. Então, se a gente quer que os nossos direitos como mulheres sejam alargados, protegidos e resguardados, estejamos sempre muito bem vigilantes para que isso possa realmente acontecer. Exatamente. Professora Cristiane, um dos nossos eventos Mais Mulher, Mais Democracia no interior do Estado, foi bem citada essa questão aí por uma das participantes, que já tinha sido candidata até, da importância de mulheres no meio político ali, exercente de mandatos eletivos, para aprovação de projetos de leis em benefício de mulheres. Ela citou o caso de um projeto de lei que tramitava lá para a construção de creches, eu salvo engano, e não tinha nenhuma mulher vereadora no local. Resultado, esse projeto de lei não foi aprovado. Eu imagino que se tivesse ao menos uma mulher na Câmara de Vereadores lá, pelo menos ela faria barulho, pelo menos ela defenderia com argumentos mais da realidade dela mesmo para tentar aprovar esse projeto. Então, é isso, é projetos como esses, de creches, salário maternidade, diversas outras situações que impactam a vida das mulheres e que podem trazer melhorias que ficam prejudicadas quando nós não estamos inseridos no cenário político. Porque essa mobilização política, inclusive, é uma questão de percepção. Por quê? Quando a gente fala de creche, a gente também tem que perceber que os filhos não são somente das mulheres. Os filhos são das famílias, os filhos são dos pais. Então, o homem e a mulher, quando vão pensar em creche, devem pensar para os seus filhos, que não são só das mulheres. Creche não é assunto de mulher apenas, é assunto dos pais. Então, como é que fica a percepção, por exemplo, nesse exemplo que a senhora deu, dos vereadores não terem a sensibilidade de perceber que os creches são para os seus próprios filhos? Exatamente. Ou para os filhos dos seus eleitores. Não, a creche não é só um assunto de mulher, é um assunto de todos. É como a gente quer criar as nossas crianças, para eles também se tornarem cidadãos. Então, é a visibilidade. É a questão que a visibilidade que a mulher traz para determinados temas, essa sensibilidade, que muitas vezes a gente não encontra num parlamento majoritariamente formado por homens. Exatamente. Então, outras pessoas possam fazer parte desse debate para agregar conhecimento, para que a gente possa ter uma representatividade melhor na nossa sociedade. Correto, isso mesmo. Doutora Edissandra, eu agradeço muitíssimo a sua contribuição, aceite por participar desse momento, e queria que a senhora deixasse uma fala para essas mulheres que têm essa intenção ainda tímida de se candidatarem, mas que elas fortaleçam essa intenção para se tornarem candidatas e mandatárias. Tá certo. Então, vamos lá. Primeiro, escolher uma causa. Você vai lutar pelo quê? Definir os objetivos para se candidatar é o primeiro passo. Definir o cargo, porque nós sabemos que os diferentes cargos têm diferentes funções. Saber quais são as responsabilidades envolvidas para o cargo que almeja. Buscar conhecimentos, aí seria um outro tópico, estudar coisas básicas, como o funcionamento político do país e da comunidade, pesquisar notícias,
procurar uma capacitação em gestão pública, e aí pôr as mãos na massa, engajar-se em projetos e causas sociais, como, por exemplo, grêmios estudantis, centros acadêmicos, associações, organizações comunitárias, sindicatos, porque essas experiências ajudam muito no desenvolvimento de projetos públicos. Filiar-se a um partido político, aqui nós já falamos a respeito, fazer um plano de governo, inclusive o plano de governo é um dos requisitos para o registro da candidatura, é um dos documentos exigidos. E, por fim, não desistir, porque os obstáculos, eles aparecem a todo momento, mas precisa manter o foco, não deixar seus sonhos escapar. E aí eu quero terminar, professora Cristiane, com um discurso que chama Cidadania, uma República, aliás, um trecho de um discurso que foi proferido pelo ex-presidente dos Estados Unidos da América, Roosevelt, na Sorbonne, em Paris, que é por vezes chamado de O Homem na Arena, que eu acho que muito bem retrata essa questão de da mulher não se deixar vencer pelas críticas, de vai ser candidata, você não vai conseguir, não, vá com fé. Esse trecho diz o seguinte: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem, e aqui vamos colocar homem e mulher, que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue. O crédito pertence àquele que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. E é essa a mensagem que eu deixo para as mulheres, para que elas se estimulem a realmente se engajar numa campanha política. Aquelas que já pensam a respeito, corram lá para fazer a filiação até o dia 6 de abril. Aquelas que não pensaram ainda, que comecem a pensar, porque as razões para isso são muitas. E, por fim, professora Cristiane, eu agradeço imensamente o convite mais uma vez, espero ter contribuído de alguma forma para esse curso, que é de muita importância, especialmente neste ano de eleições municipais. Doutora Alexandra, agradeço de coração, e esse abraço solidário de coração também, por estar falando como uma mulher para outras mulheres, e ter essa visão sensível que a senhora tem, contribuindo com as reflexões e trazendo essa informação para os confins do Brasil, e quem sabe lá desperte, plante uma sementinha para essa mulher vir participar do universo político com mais propriedade, com mais conhecimento, como a senhora mesmo disse agora. Um abraço, muito obrigada pela participação.